Uma espaçonave com 2 cosmonautas a bordo orbitava a Terra em 1983. Um dos cosmonautas, em tom brincalhão, começa a cantar, provocando seu colega Konstantin, dizendo que o denunciaria ao controle da missão se ele não cantasse também. Eles falam sobre o que farão ao retornar à Terra, enquanto o controle da missão monitora a nave. Konstantin, com calma, vai até o painel de controle e abre as travas. Com um som metálico, a nave se desacopla e segue para a reentrada na atmosfera. O outro cosmonauta continua a cantar, tentando aliviar a tensão, mas de repente, algo colide com a nave. Eles tentam controlar a situação, mas enquanto se recuperam, o cosmonauta nota algo estranho. Algo se move do lado de fora em direção à escotilha. Após o pouso, um paraquedas desce sobre o deserto do Cazaquistão. Um homem a cavalo se aproxima da espaçonave, iluminando-a com uma lanterna. Ele encontra um cosmonauta morto perto da nave, e o outro, gravemente ferido, luta para sair da espaçonave. Quando o homem se aproxima, o cosmonauta, com sangue escorrendo da boca e os olhos completamente negros, o encara com um olhar aterrador. No Instituto de Pesquisa Cerebral, Tatiana entra em uma sala de conferências sendo preparada para uma audiência. O conselho investiga um caso no qual ela é acusada de negligência ao tratar de um paciente. Embora seus colegas não questionem diretamente seus métodos, sugerem que ela cometeu um erro. Tatiana se defende, alegando que agiu de forma adequada diante de um diagnóstico errado. Após a audiência, Coronel Semirodov a aborda, pedindo ajuda em um caso envolvendo um paciente misterioso. Relutante, Tatiana aceita quando ele menciona que o paciente é um dos cosmonautas da Orbit 4. Durante o voo de helicóptero para o Cazaquistão, Semirodov explica que o paciente é Konstantin, que sofre de amnésia episódica e mal se lembra do que ocorreu no espaço. Ao chegarem à instalação de pesquisa, Semirodov concede a Tatiana acesso às áreas principais, prometendo mais liberdade mais tarde. Eles observam uma tentativa de hipnose em Konstantin, mas ele recusa, afirmando que sua mente foi treinada para resistir a esse tipo de manipulação. Quando Tatiana encontra Konstantin, ela se apresenta e observa seu comportamento com atenção. Ele compartilha fragmentos de sua experiência, mas não lembra de nada de incomum antes do pouso. Ao perceber que não pode ajudá-lo a recuperar suas memórias, Konstantin pede que ela entre em contato com sua mãe. Ao sair da sala, Tatiana sugere que Konstantin pode estar sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático devido ao incidente. Semirodov concorda em deixá-la partir no dia seguinte, mas insiste que ela passe a noite na instalação. Tatiana observa prisioneiros trabalhando sob rigorosa supervisão. A informação de que aqueles homens eram forçados a realizar tarefas pesadas sem liberdade a deixa desconfortável. No seu quarto, tenta fazer uma ligação externa, mas é informada de que apenas o coronel tem autorização para permitir chamadas. A inquietação cresce e, incapaz de dormir, ela decide sair para correr. Durante o exercício, encontra um prisioneiro, mas logo retorna ao seu quarto, ainda com a mente agitada. Mais tarde, Semirodov a chama para ver algo extraordinário. Curiosa, ela o segue até uma sala onde, de trás de uma janela de vidro, assiste a uma cena inacreditável. Konstantin, o cosmonauta, passa por uma transformação violenta. Uma criatura alienígena surge de seu corpo, tomando forma diante de seus olhos. O ser, grotesco e assustador, a observa intensamente. Quando ele investe contra o vidro, Tatiana recua, aterrorizada. Semirodov explica que a criatura é extraterrestre e coexiste com Konstantin, que não tem consciência disso. Ele revela que a missão de Tatiana é separar o hospedeiro da criatura, destacando a importância de salvar Konstantin, um herói nacional. Olá, meus queridos Bigs. Este é o resumo do filme Estranho Passageiro, Sputnik. Espero que esteja gostando. Comente "Gostei sim" para a gente saber que você esteve atento a cada detalhe do vídeo. Agora vamos continuar. Tatiana exige acesso a todos os documentos, vídeos e depoimentos sobre o caso. Ela organiza sessões diárias com Konstantin, tentando entender o que aconteceu. Ao analisar os registros, ela descobre que o cosmonauta foi inicialmente enviado a um centro de reabilitação, onde a criatura apareceu pela primeira vez e matou um técnico médico. Konstantin foi então transferido para a instalação, onde começaram as tentativas de separar o homem da criatura. Mas até então, nada funcionou.
Sem a criatura, os sinais vitais de Constantin começam a deteriorar, mas com ela, ele exibe habilidades regenerativas impressionantes. Quando a criatura está dormindo, ocupa pouco espaço dentro de Constantin, mas ao sair, pode se estender até 1,5 m, liberando uma toxina que o deixa inconsciente. A criatura segue um cronograma preciso, ficando fora do corpo de Constantin por cerca de 1 h e 40 min todas as noites. Tatiana, obcecada por entender a natureza dessa entidade, se pergunta se o ser é um parasita ou um simbionte. Em uma sessão de exercícios, Constantin treina sob supervisão médica. O médico o orienta a moderar os esforços, mas Constantin insiste que está bem, exceto por um leve desconforto na garganta. Enquanto isso, Tatiana revê imagens da criatura, fazendo anotações. Semirodov entra e, percebendo sua concentração, Tatiana pergunta sobre o filho de Constantin, mas ele evita a resposta. Quando ela questiona sobre o que a criatura consome, ele revela que ela se alimenta dos alimentos que Constantin ingere. Tatiana tenta se aproximar de Semirodov, mas ele a ignora e a direciona a falar com o coronel, deixando-a ainda mais desconfiada sobre os reais objetivos da missão. No escritório do coronel, Tatiana faz uma ligação para o orfanato onde o filho de Constantin está. Em outra cena, uma criança paralisada tenta se mover, mas é interrompida e repreendida por uma enfermeira. No dia seguinte, Tatiana visita Constantin para uma nova sessão. Ela informa que o instituto acredita que ele perdeu a sanidade e o acusa de ter matado seu copiloto. Hegel e o coronel escutam a conversa. O coronel parece confuso, enquanto Hegel desaprova a abordagem. Constantin nega as acusações e questiona por que está sendo mantido atrás de um vidro blindado. Tatiana insiste sobre a identidade dele, e ele se declara um herói. Para desafiá-lo, ela menciona seu filho e o acusa de abandono. Ofendido, Constantin encerra a sessão. Mais tarde, Tatiana sugere testar o sistema endócrino de Constantin para tentar entender melhor o que a criatura consome e pede que ele seja transferido para uma área civil durante o dia, para que as avaliações clínicas sejam mais realistas. Semirodov concorda e autoriza a mudança para um quarto normal. Tatiana se desculpa por seu comportamento anterior e Constantin revela que soubera da existência do filho apenas 1 semana antes de sua missão, após a morte da mãe do menino. Antes de sair, ele pergunta a Tatiana por que realmente está sendo mantido ali, mas ela não tem uma resposta clara. Naquela noite, Tatiana observa a criatura em seu quarto. Ela bate no vidro e a criatura imita seus movimentos. Ao mexer em um brinquedo, a criatura reage, o que a faz pedir permissão para entrar na sala. O coronel autoriza, e Tatiana entra com equipamento de proteção, oferecendo o brinquedo. A criatura se enrola no brinquedo, mas, quando Tatiana escorrega, ela é rapidamente agarrada. É salva quando a criatura é subjugada por luzes fortes. Em seguida, o coronel confronta a criatura e Tatiana apresenta sua teoria. A criatura e Constantin compartilham uma consciência, como evidenciado pela reação ao brinquedo. Ela sugere que as saídas noturnas da criatura estão se tornando mais frequentes, o que indicaria que ela pode não precisar mais de Constantin. Tatiana pede que o caso seja transferido para Moscou, mas o coronel recusa, alegando que ainda não há compreensão suficiente sobre o ser. Tatiana começa a perceber irregularidades em uma gravação e confronta Hegel, suspeitando que estão alimentando a criatura com algo não revelado. Hegel a avisa para sair enquanto ainda pode, mas ela propõe uma troca: ajudá-lo a ganhar um prêmio Nobel em troca de informações. Ele a leva a uma instalação restrita, onde ela vê soldados manipulando um prisioneiro em uma jaula. Enquanto isso, Constantin é sedado e levado de volta à sala de observação. Hegel, então, equipa Tatiana com óculos de visão noturna e a alerta sobre a bateria limitada do dispositivo. Tatiana observa enquanto as luzes se apagam e os soldados iniciam o próximo estágio do experimento. A criatura sai do corpo de Constantin e é guiada para a jaula. Ela acompanha a cena de um carro enquanto vê a criatura atacar e decapitar um prisioneiro. Um barulho que ela faz chama a atenção de um soldado, mas Hegel o distrai, impedindo que Tatiana seja descoberta. Mais tarde, Hegel a leva de volta ao dormitório e revela que a criatura se alimenta de cortisol, o hormônio do medo. Ele enfatiza que a decisão de usar humanos foi do coronel. Tatiana o chama de covarde e sai irritada. No dia seguinte, Tatiana convence Constantin a correr com ela.
Enquanto fogem, ela explica que precisa envolver o governo para separá-lo da criatura. Constantin, porém, foge e pede que ela verifique se está sendo seguida. Ele instrui a encontrá-lo de madrugada. Naquela noite, Constantin finge tomar os remédios, mas os vomita, esmaga e mistura no chá. Ele distrai a enfermeira, convidando-a para assistir a um filme. Enquanto ela dorme, Constantin desmonta a TV para pegar um ímã, que usa para interferir nas câmeras de segurança. Isso permite que ele e Tatiana se movam sem serem detectados até a sala fria, onde Constantin encontra corpos e exames seus. Tatiana pergunta se ele sente a criatura dentro de si, e Constantin admite ser a própria criatura, lembrando-se de tudo o que ela vivenciou. Ele revela que, se Semirodov descobrir, nunca será libertado. Constantin diz que seu copiloto está vivo e pedindo ajuda. Ele pede que Tatiana o ajude a sobreviver mais 2 semanas no instituto até a avaliação de Moscou garantir sua liberdade. Tatiana questiona sobre suportar mais assassinatos, e ele responde perguntando se ela teria escolhido o suicídio. Tatiana diz que sim, mas Constantin se recusa a morrer ou deixar a culpa dominá-lo. Ele quer viver para se reunir com seu filho. Enquanto isso, no orfanato, o filho de Constantin recebe um pacote e a enfermeira o zomba por suas deformidades. No instituto, soldados levam Tatiana até o coronel, que debate a moralidade dos experimentos. Tatiana se opõe aos sacrifícios humanos, mas o coronel insiste que os prisioneiros eram criminosos. Ele a convida a assistir a uma alimentação, onde 2 prisioneiros são colocados na jaula com a criatura. Quando ela se aproxima, Tatiana implora para o coronel parar e oferece encontrar métodos alternativos de alimentação. Para provar sua determinação, ela entra na jaula e começa a cantar a música que Constantin costumava cantar. A criatura, que estava agitada, começa a se acalmar lentamente. O coronel e Hegel observam impressionados, enquanto Tatiana faz anotações sobre a capacidade da criatura de se adaptar e reconhecer sons. Quando Tatiana começa a cantar, com sua voz suave e calma, Constantin, que estava em seu quarto, reage lentamente, recuperando a consciência. No entanto, a tranquilidade é quebrada quando um prisioneiro tenta escapar. A criatura o ataca com ferocidade, matando-o instantaneamente. O som da luta ecoa pelos corredores. O coronel, ainda chocado, pergunta se Constantin pode controlar a criatura. Tatiana responde que não, mas acredita que com o tempo, se trabalhar com ele, podem aprender a controlá-la. O coronel insiste para que ela e Constantin deixem de lado as diferenças e trabalhem juntos para resolver a situação. No dia seguinte, em uma conversa secreta com Hegel, Tatiana usa latim para pedir sua ajuda. Ela explica que, se não conseguirem escapar logo, estarão perdidos. Hegel hesita, mas acaba cedendo e lhe entrega sedativos, pedindo que ela mantenha segredo. Tatiana usa os sedativos em um guarda, em seguida, vai até o quarto de Constantin e sugere uma última tentativa. Um coquetel de drogas que imita uma doença rara e fatal, criando uma condição para separar Constantin da criatura. Constantin hesita. Ele teme que a criatura possa sobreviver sem ele e não quer abandonar a única coisa que acredita ter salvado sua vida. Além disso, ele se sente culpado por ter abandonado seu filho. Tatiana o convence, lembrando-o de quem ele é e do que perdeu, persuadindo-o a tomar uma atitude. Hegel entrega as chaves de um carro a Tatiana e aponta onde ele está estacionado. Hegel decide ficar para trás, permitindo que Tatiana e Constantin fujam. A fuga acontece rapidamente, com Tatiana e Constantin escapando sem ser vistos. Enquanto isso, Hegel vai ao escritório do coronel para contatar as autoridades e entregar informações sobre o instituto. Mas, ao mesmo tempo, outro soldado encontra o guarda desacordado. As imagens de segurança mostram Tatiana e Constantin fugindo. O coronel, furioso, ordena que uma equipe de resposta seja enviada para capturar Constantin vivo e eliminar Tatiana. A equipe localiza os fugitivos e os intercepta. Tatiana e Constantin tentam se esconder, mas são logo descobertos. Constantin pede a seringa com a droga e Tatiana a joga para ele. Ele injeta o líquido em seu peito e a criatura se solta, atacando os soldados. Com força bruta, a criatura começa a matar os soldados, enquanto Tatiana, apavorada, arrasta Constantin para um carro. Eles conseguem escapar da instalação, fugindo para a liberdade, enquanto as luzes da base se apagam atrás deles. O coronel enfrenta a criatura,
usando uma bomba de fumaça enquanto atira, mas ambos acabam feridos. No carro, Konstantin começa a tossir sangue e Tatiana percebe que ele não sobreviverá sem a criatura. Konstantin insiste que podem continuar fugindo, mas ela o tira do carro. O coronel questiona sua decisão e Tatiana explica que a criatura e Konstantin formaram uma simbiose completa, sem possibilidade de separá-los sem matar ambos. Soldados aparecem com a criatura em uma unidade de contenção. O coronel desarma Tatiana e manda abrir a unidade. Quando ela é aberta, Konstantin recupera o controle da criatura, que mata os soldados e depois ataca o coronel, terminando com ele. Tatiana corre até Konstantin, que está à beira da morte. A criatura rasteja de volta para seu corpo sem machucar Tatiana. Ela tenta tranquilizá-lo, dizendo que pode separá-los se chegarem a Moscou. Mas, no momento em que as autoridades chegam, Konstantin tira sua própria vida. Tatiana viaja para Rosov, onde encontra o orfanato onde o filho de Konstantin vive. Em um flashback, uma criança recebe um pacote e, ao calçar um par de tênis, se levanta da cadeira de rodas, dizendo que seu nome é Tatiana. No presente, Tatiana aguarda do lado de fora do orfanato. Quando o filho de Konstantin sai, ela o cumprimenta com carinho, e eles se abraçam, criando uma conexão silenciosa de um novo começo. E assim, o filme termina. Se você gostou deste filme, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.